Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo referente à disciplina, cálculo numérico. E o tema do vídeo aqui é cotas superiores da delimitação de zeros de um polinômio. Esse vídeo aqui, gente, ele tem um caráter mais teórico. Nele nós vamos apresentar a demonstração de dois resultados, um teorema e um corolário derivado desse teorema, tá certo? O intuito desses dois resultados é exatamente fornecer suporte para nós, na próxima aula, demonstrarmos um resultado, e esse sim será utilizado na prática. É ele que nos fornecerá, em um primeiro momento, um intervalo no qual os zeros reais de um certo polinômio estarão dentro, beleza? Então, se você quiser pular esse vídeo aqui, não tem problema, você pode pular. Agora, se você estiver interessado não só nos métodos que nós estamos falando, nós vamos falar nos vídeos, mas também entender o porquê que eles funcionam, eu recomendo que você fique e assista a dedução desses dois resultados aqui. Então, o que a gente vai fazer? Nessa seção, buscaremos limitar os zeros de um polinômio qualquer. Nos resultados a seguir, consideraremos apenas polinômios mônicos, ou seja, polinômios no qual o coeficiente do termo de maior grau é igual a 1. O que acontece, gente? Parece haver uma contradição aqui no enunciado. Por quê? A gente vai limitar o zero de um polinômio qualquer, mas esse polinômio tem que ser mônico. Mas por que isso? Olha só. Não há contradição nenhuma, eu vou explicar. Então, se eu pegar um polinômio qualquer, ele é dessa forma aqui, ó. AN, XAN, mais AN menos 1, XAN menos 1, Vou acertar aqui. Mais termo de grau 1, X mais o termo de grau 0. Então, esse polinômio aqui é um polinômio genérico. Como eu estou falando que ele tem grau N, se eu supor que ele tem grau N, então esse cara aqui é diferente de zero. Sendo esse cara diferente de zero, esse coeficiente AN, então eu posso considerar um polinômio associado a P de x, que é Q de x igual a P de x sobre esse AN. Isso faz com que eu transforme esse polinômio aqui num polinômio mônico. O que muda e o que permanece nessa brincadeira? Se eu tenho um polinômio qualquer e transformo ele num polinômio mônico, a imagem dele, de certa forma, vai ser cortada ao meio, exceto as raízes, que não vão modificar, porque a imagem das raízes é zero. E zero, quando se divide por 2, continua no mesmo lugar, tá certo? Então, assim, não muda as raízes, Para ficar mais simples, vamos pegar um exemplo prático. Se eu tenho aqui, por exemplo, P de x igual a 2x ao quadrado menos 8. Os zeros desse polinômio aqui, você pode calcular falsamente, são x' igual a 2 e x duas linhas igual a menos 2. De fato, 2 ao quadrado 4 vezes 2, 8, menos 8, 0, menos 2 ao quadrado 4 vezes 2, 8, menos 8, 0. Se eu dividir, pegar o P de x e dividir por 2, que é o coeficiente aqui desse termo, para deixar ele igual a 1, eu vou ter esse polinômio aqui, x ao quadrado menos 4, que também tem as mesmas raízes. Veja que as raízes dos dois coincidem. Ambas têm como raiz 2 e menos 2. Então, essa transformação de um polinômio qualquer num polinômio mônico não altera o nosso objetivo, que é delimitar, procurar os zeros. Ele não altera os zeros, tá certo? Então, a gente vai poder fazer isso aí com tranquilidade nos vídeos aí mais à frente, beleza? Então, gente, como mencionado, esse aqui é o nosso primeiro resultado que nós vamos fazer a demonstraçãozinha. Olha, a princípio ele é um resultado pouco efetivo em termos práticos. Eu até tive dificuldade de dar um exemplo com ele. Mas ele vai servir de suporte. Então, como eu falei, é um resultado, eu diria, mais teórico, tá certo? Então, gente, o que diz o enunciado? Seja P de x, esse polinômio mônico aqui, xn, já botou 1, já é mônico, então pronto, pode logo igual a 1 aqui. Mais AN menos 1, XAN menos 1, mais aí A1x mais A0, um polinômio de grau N, e esse último termo aqui, ele é diferente de zero. Pronto, consideração inicial. Então, a hipótese é a seguinte: se este somatório especial aqui, de I igual a 0 até N menos 1, dos módulos desses coeficientes, A1, A2, divididos por x elevado a N menos I, no caso aqui AI, e aqui N menos I, for menor que 1, a soma de todos esses quocientes, e esse x não for nulo, esse x não pode anular o polinômio. Certo? Então, sei lá, eu peguei um polinômio qualquer e fui dividindo todos os coeficientes dele por esse x que eu estou estudando. Elevado a essas potências aqui. Aí eu faço essa soma e vejo, não deu menor que 1. Pronto, esse x aqui, mesmo eu não substituindo ele no polinômio, eu sei que ele não vai poder anular o polinômio. Tá certo? Então, vamos à demonstraçãozinha
deste resultado aqui no quadro. Beleza? Embora ele seja um resultado pouco efetivo, né, mas o que a gente está colocando aqui, deixa eu só encostar aqui a porta, gente, para não. O que a gente está colocando aqui é que ele vai ser utilizado como suporte, certo? Então ele não é muito, digamos assim, praticável, né? Ele não é muito utilizado na prática, mas na teoria, certo? Por isso você pode pular o vídeo se não quiser estudar essas coisas. Então, ó, eu coloquei aqui o seguinte, ó. P de x está aqui, o A0 é diferente de zero, aqui é a hipótese. Esse somatóriozinho aqui é menor que 1 e o x é diferente de zero. Então, consequentemente, a tese vai ser essa aqui. Então, a gente quer partir dessas coisas aqui e chegar aqui. Como é que a gente faz? Vamos usar um truquezinho bem tranquilo, tá certo? A desigualdade triangular generalizada. A gente sabe, gente, que se a gente tem dois números, A e B, o módulo de A mais B é menor ou igual ao módulo de A mais o módulo de B. Mas isso vale para mais valores. Por exemplo, se eu tenho aqui um A1 mais um A2 mais um AN, isso aqui é menor ou igual que o módulo de A1 mais o módulo de A2 mais o módulo de AN. Ou seja, o módulo de uma soma é menor ou igual à soma dos módulos. A gente vai usar isso aqui nessa demonstração, tá certo? Essa de baixo, com mais valores, é chamada desigualdade triangular generalizada, tá certo? Então, ó, temos que... Vamos partir desse cara aqui e tentar chegar em algo parecido com isso aqui. Então, ó, temos que P de x é xan mais AN menos 1, xan menos 1 mais A1x mais A0. O que eu vou fazer, gente? Estrategicamente, botar aqui o xan em evidência. Quando eu fizer isso, eu vou dividir, na verdade, todo mundo xan. Então, esse primeiro termo vai ficar 1. Esse aqui vai ter assim, ó, AN menos 1, xan menos 1 dividido por x elevado a n. Então, se eu pegar e cortar esse cara daqui, né, eu posso, na verdade, cortar ele daqui colocando 1 aqui. Ou seja, eu tiro xan menos 1 daqui e xan menos 1 daqui. Fica x a primeira. Então, esse primeiro cara aqui, ó, quer dizer, esse segundo, né, vai ficar assim, AN menos 1 sobre x. Consequentemente, o outro eu teria assim, AN menos 2, xan menos 2 sobre xan. Poxa, se eu tirar n menos 2 daqui e daqui, fica 2 aqui. Então, né, aí eu vou omitir ele, mas eu vou partir logo para cá. Ó. A1, x sobre x elevado a n é a mesma coisa que A1 sobre x elevado a n menos 1. Ó. Note o padrão, né, que a gente vai ter. Eu vou falar sobre ele. Ó. A0, se eu dividir por x elevado a n, não tem ninguém para cortar, xan. O padrão é que essa soma aqui, ó, 1 desse coeficiente, mais n menos 1 da n, ó, 1 mais n menos 1 da n, 0 mais n da n, né? Então assim, tem um padrãozinho aí. Isso aqui é igual ao quê? X elevado a n vezes 1 mais. Eu vou escrever esta parte aqui, ó, eu vou escrever essa parte aqui num somatório, que é esse aqui, ó. AI sobre x elevado a n menos i. Eu afirmo para você que esse somatório aqui gera esse pedaço. Como assim, professor? Vamos lá. Se o i for 0, eu vou ter A0, x elevado a n menos 0. Eu tenho esse primeiro termo. Se o i for 1, A1, x elevado a n menos 1. Está aqui. Se o i for n mais 1, que é o maior valor, eu vou ter an mais 1, x a primeira. Por que x a primeira? Porque eu vou ter x a n menos i, mas i é n menos 1. Então faz o jogo sinal, vai dar x a 1. Pronto, então eu gerei esse cara. Eu quero, gente, inicialmente não perder de vista, eu quero mostrar que isso é diferente de zero. Olha só, eu escrevi isso como um produto. Esse cara, por hipótese, é diferente de zero, esse pedaço. Então, para mostrar que esse produto é diferente de zero, basta eu mostrar que essa parte aqui é diferente de zero. Só que, para fazer isso, a gente pode mostrar que esse cara aqui, ó, ele nunca pode ser menos 1. Porque quando eu somar com esse 1 um valor que não é menos 1, então eu não vou zerar isso aqui. Como eu não zero essa parte, eu não zero o produto. E para isso a gente vai usar a desigualdade triangular, que é o seguinte, ó, note que módulo... Aí eu vou colocar o módulo com a barrinha dupla, porque está colocando barrinha dupla, mas pode ser barrinha simples, né? Note que o módulo dessa coisa aqui de dentro, ó, i igual a 0 até n menos 1 desse AI sobre x elevado a n menos i, isso aqui é menor ou igual que o quê? Passar o módulo aqui para dentro, que é exatamente a desigualdade triangular.
você pode deixar o n menos i aqui dentro do x ou fora, mas como aqui está fora, né, você já coloca logo. Mas isso aqui, gente, é o quê? Menor que 1. O que significa eu dizer que uma coisa em módulo é menor que 1? O que significa eu dizer que o módulo de A é menor que 1? Significa que o meu A está entre menos 1 e 1. Então, se esse cara está entre menos 1 e 1, somando com 1, tem como dar zero? Não. Então, daqui a gente conclui que o P de x é diferente de zero. Né? Porque isso é P de x. Ó, eu estou andando, ó. Cheguei aqui e mostrei que esse cara está entre menos 1 e 1. Não podendo ser o menos 1, que é o único valor que somado com 1 daria zero. Consequentemente, isso aqui dá diferente de zero. Tá certo? Então, vamos voltar aqui para o slide, né, para a gente ver se tem alguma informação adicional. Embora acho que não tenha muito, não. Então, aqui no nosso slide, a demonstração está aqui, ficou até curta, né? Porque, deixa eu explicar aqui qual a ideia desse material meu. Ele vem sendo preparado ao longo de muito tempo, né? Então, às vezes eu acho um resultado no livro e falo, pô, esse resultado é importante. Eu coloco aqui. Mas às vezes eu não trabalho muito. E tem livro que ele faz as coisas como se fossem muito óbvias, como não é o caso aqui. Como a gente fez ali no quadro, né, destrinchando melhor, eu me desculpo aí pelo material que ainda não está finalizado. Mas a ideia é a mesma, certo? Basicamente, né? Aqui só está bem resumido, tá ruim pra caramba, mas tudo bem. Feito ali no quadro, você entendeu. Beleza? Aí nós temos um próximo resultado que é exatamente um colorário. Que é o seguinte, esse aqui, ó. Se, né? Aqui tem um pedacinho, gente, desculpe, né? Na animação que eu fiz aqui no slide, vai ser menor que 1, mas daqui a pouco você vai entender. Se esse módulo aqui, né? Esse módulo, essa divisão aqui, né? For menor que meio para todo i, de 0 até i menos 1, ou seja, o AI, que é esse AI, gente? Lá na nossa notação anterior, o que era esse AI? Era os coeficientes, né, do polinômio. Se eu pegar cada i desse e elevar a 1 sobre n menos i, ou seja, tirar a raiz n menos i desses caras, tá certo? E, né, isso aí em módulo, né, esse AI em módulo, e dividir pelo módulo de um x qualquer, né, e isso der menor que meio para todos os coeficientes, e esse x não for zero, porque se for zero eu não posso dividir, né? Aí daria pau. Então, esse polinômio ele tem que ser diferente de zero neste valor x. Certo? Então a gente vai o quê? Utilizar, né, do teorema anterior para ter demonstrações colorárias. Então, normalmente colorários são o quê, gente? São resultados decorrentes de teoremas. Se você tem dúvida nesses termos, teorema, colorário, proposição, lema, definição, axioma, postulado, vai a dica aí, tem uma playlist no meu canal chamada Técnicas de Demonstração Matemática. Então nela, você vai perceber o seguinte, que lá eu falo de todos esses termos e além disso ainda falo das técnicas, né, que é a demonstração direta, por indução, por redução ao absurdo, por contraposição, inclusive redução ao absurdo a gente até já usou uma vez, eu acho na playlist ali atrás, eu acho, né, só posso ser que eu esteja confundindo, mas assim, são técnicas que é interessante, né, que quem está buscando os fundamentos matemáticos dos resultados, né, que está vendo, saiba, né, porque volta e meia estão sendo utilizadas, beleza? Então, tá aqui as hipóteses, eu coloquei ali no quadro, vamos lá para demonstração. Então, temos aqui o seguinte, este quociente aqui, considerando esta notação aqui, onde os AI são esses carinhas aqui, né? Se esse quociente do módulo desse AI, né, tirar dessa espécie de raiz n menos 1 desse cara, dividido pelo módulo x for menor que meio, para todos os i's de 0 até i menos 1, e esse x não é zero, então p de x tem que ser diferente de zero. Então é isso que a gente vai demonstrar aqui. Então, gente, olha só. Eu posso partir de algo parecido com o que está aqui nesse teorema. Por exemplo, este somatório aqui, exceto esse menos 1. Porque esse 1 aqui, né? Esse menor que 1. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Note que... Aí eu vou explicar a ideia. Vou copiar essa primeira parte aqui. Igual a 0. Até i menos 1. Aí... x elevado a n menos i. Olha, eu quero, no final das contas, usando isso, aqui que está posto aqui como hipótese, chegar à conclusão que esse somatório, usando isso aqui, é menor que 1. Consequentemente, esse teorema aqui vai me garantir um resultado. Então, se eu chegar que isso aqui é menor que 1, usando esses elementos,
Pelo teorema anterior, eu tenho que P de x tem que ser diferente de zero. Tá certo? Então, observe o seguinte, ó, eu vou escrever esse somatório aqui, a parte interna, da seguinte forma. Ó. Então, nosso objetivo é mostrar que isso aqui é menor que 1. Eu vou escrever assim, ó. Eu vou pegar esse n menos i e vou jogar aqui fora num parêntese, ó. Só que tem um problema. Se eu jogo ele aqui fora, se ele voltar, eu tenho que voltar para essa coisa. Então, aqui eu posso colocar assim, ó. ai elevado a 1 sobre n menos i. De fato, se eu multiplicar, né, na potência, quando você tem assim, a elevado a x elevado a y, e a elevado a x, y, aí vai cortar esse cara com esse. Sobre, aqui como eu estou puxando para fora, eu posso deixar só o módulo de x, porque se eu multiplicar, ó, volta para o que tinha antes. Só que o que a gente vai fazer, gente? Vamos pegar o seguinte, vamos abrir isso aqui de dentro, ó. Então, abrindo isso aqui dentro, vai colocar de 0 até n menos 1. Então, eu teria primeiro o meu a0 sobre, né, elevado a 1 sobre n menos 0, seria n, né? Sobre o módulo de x elevado a n mais, eu teria aqui o meu a1 elevado a 1 sobre n menos 1, que agora o i agora vale 1, sobre o módulo de x elevado a n menos 1. Então, note que o mesmo está aqui é o que está aqui. Ó. Você pode botar n menos 0 n só. Mas até que você vai para o último. O último é quem? N mais 1. Então, você vai ter assim, ó, módulo de AI elevado. Aí você tem aqui o quê? N menos I. Só que é N menos 1. Seu I é o maior cara. Então, vai ficar 1 sobre módulo de X. Em cima também vai ficar 1. Porque aqui, ó, 1 sobre 1, né? Porque é N menos I, vai ficar 1 aqui. Né? Então, ficaria 1 sobre 1 e aqui ficaria 1 mesmo. Então, vou botar assim, ó, 1 sobre 1. Pronto. Olha só, por hipótese, agora a gente vai usar a hipótese do corolário, nós temos o quê? Que todos esses carinhas aqui, ó, a parte interna aqui é menor que meio. Interna, por quê? Essa potência não. Então, isso aqui, ó, é menor que meio elevado a n, esse primeiro cara, mais meio elevado a n menos 1, mais meio elevado a 1. Gente, mas olha bem. Isso aqui eu posso afirmar que isso é menor que 1. Como assim, professor, que você pode afirmar? Olha só. O que a gente sabe sobre séries geométricas? Que se eu pegar essa série aqui, ó, meio mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 2 ao cubo, mais 1 sobre 2 a n, mais... Aí a parte infinita disso, se eu somar isso aqui tudo, eu vou ter que vai dar o valor 1. O problema é que aqui eu só tenho a parte finita. Eu só vou até n. Então eu estou omitindo todo esse pedaço. Se eu tirar esse pedaço aqui, essa parte infinita, eu vou ter quase 1. Né? Se eu andar muito, eu vou ter quase, mas não vou ter 1. Então essa soma toda aqui ela é estritamente menor que 1. Mas espera aí, professor. Você mostrou isso aqui, ó. Você chegou à conclusão. Partindo desse somatório qualquer, né? Usando essa hipótese aqui, você chegou ao quê? Que este somatório seu, I igual a 0 até n menos 1, módulo de AI sobre módulo de x elevado a n menos i é menor que 1. Então você pode usar o teorema anterior, que nós acabamos de mostrar. Logo, o teorema anterior assegura que P de x é diferente de 0. Pronto. Aí. Como a gente queria demonstrar. Não sei que essa parte eu vou apagar só para não confundir muito. Então, tá aí a demonstração. Vamos aqui para o nosso slide, para a gente ver, terminar ela. Então, aí parte da mesma ideia, pega-se o somatório, vai trabalhando, tem aqui um pedaço da série, né, digamos assim, uma parte finita da série, que se eu tivesse mais termos, né, esse n aqui fosse para o infinito, eu tivesse mais termos somando, iria para 1, mas como eu só tenho a parte finita, estritamente menor que 1. Então, pelo teorema anterior, teorema 8, está aqui ele, né, nós temos, ó, o somatório lá, ó, que o resultado, que o resultado, né, é que o polinômio meu não pode ser número em x. Tá certo?
Na aula que vem, a gente vai falar desse teoremazinho aqui. Ele sim já é um teorema objetivo. Em que sentido? Eu vou lhe dar um polinômio mônico, né? E aí eu vou ter um L, um limite onde esse x meu que vai anular o polinômio, x é um zero, né? Desse polinômio P, esse zero, ele vai estar de menos L a L. E esse L vai ser calculado com base nesses coeficientes aqui, que são valores conhecidos. Ou seja, não tem mais variável x aqui. Tá certo? Então, assim, perceba que esse é um resultado bem objetivo. Beleza? Mas para não encher muito a cabeça, né, de vocês, a gente fica por aqui. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima.